Muito boa noite. Dieguinho, tá com a cara boa, tá com a pele vigorosa, uma pele bonita, iluminada Por que depois será? do Rio, agora tá em Brasília. Muito chique, Nossa. muito Gente, chique. cheguei a uma conclusão. Eu vou ficar entre Rio e São Paulo o tempo inteiro. Porque Brasília me recarrega. São Paulo me descarrega. Né? É sempre assim. Uma cidade drena e a outra te entrega, né? E é muito curioso, porque quando eu morava aqui, eu só reclamava o tempo inteiro. E agora eu dou valor. Olha que loucura. Realmente, vai morar em São Paulo pra você ver como é que é. Ô, Kerline, Oh, nós temos muita coisa mesma. pra gente falar. E a gente começa falando de como tudo isso se iniciou. Lá no domingo, a Beatriz e a Alane, de sábado para domingo, de madrugada, começaram a incentivar o Matheus e a Isabelle a ficarem. E foi esse clima de fica, não fica, tô namorando, não tô, tem o rolo com a Denisiane e não tem, aquela coisa toda. No almoço do anjo, a Alegrete surgiu solteiro, falou que estava solteiro e teria, sim, a vontade de ficar com a Isabelle. E mais tarde isso foi ganhando novos incentivos, sobretudo do Davi. E foi aí que Beatriz e Alane começaram a murchar e a perceber que estavam incentivando a narrativa de casal que o público tanto adora em reality show e que poderiam estar se tirando assim da final do programa. Elas que já tinham na cabeça delas, só na cabeça delas, a certeza que as duas estariam na final junto com o Davi. Não sei de onde elas tiraram essa conclusão e nem de onde a Beatriz tirou essa conclusão. Mas a partir disso, uma sucessão de cagadas começaram a surgir. Em especial em relação a Beatriz, que começou a falar coisas do tipo: eu preferia pular em 10 artistas do que ter feito uma burrada dessa, uma cagada dessa de ter incentivado que os dois ficassem. Isso tudo começou a levantar a discussão se de fato existia amizade entre Beatriz, Matheus, Beatriz, Isabelle, Alane, Matheus, Alane, Isabelle, enfim. Porque se você gosta de alguém que você diz amigo, você vai ficar feliz pela alegria do seu amigo. Mas nesse caso, o jogo estava vindo em primeiro lugar para a Beatriz. E aí, depois disso tudo, após a Isabelle achar que o discurso do Tadeu na hora da eliminação da Giovana foi uma indireta para esse envolvimento dela com o Matheus, o Davi resolveu tranquilizar a amiga durante a madrugada e dizer que o discurso, na verdade, era focado na dupla, Beatriz e Alane. O que o Davi falou? Abre aspas. A Bia falou uma coisa que faz sentido. Eu acho que o discurso foi falando dessa situação que gerou uma reação em você e Alane. E aí o Davi fala, essa parada da reação, acho que foi delas duas, e a Isabelle, mas tem a ver comigo. E o Davi, acho que quando ele e Tadeu falou assim, uma atitude pode mudar todo o contexto do negócio, foi elas duas, que ontem elas já estavam estressadas sobre esse assunto. E a Isabelle, pois é, mas a culpa é minha. E o Davi, a culpa não é sua. Foi só o assunto que rendeu. Mas ainda bem que a gente abriu o olho antes e vigiou. Só pra gente entender o que dizia o discurso de eliminação, e aí a gente já vai comentar, tá? E você já vai deixando o seu like, o seu superchat com a sua opinião sobre essa história. Na vida, no BBB, o discurso do Tadeu é esse. Na vida, no BBB, os fatos vão se sucedendo de maneira única e cada novo acontecimento abre a porta para novas infinitas possibilidades. Uma atitude gera uma consequência, a consequência mexe com alguém. Se alguém resolve mudar, a mudança é notada pelo outro. O outro toma uma decisão e a decisão afeta várias pessoas. Cada pessoa reage de um jeito diferente e assim desenha a sua história. Qualquer mudança em qualquer desses momentos altera tudo o que acontecia depois. Cada BBB é único. A história não se repete, por aí vai. E aí no final ele fala assim, em que esta pessoa de personalidade forte, que foi sempre firme nos seus pensamentos, que nunca fugiu de posicionamento, que vinha voltando de seus paredões, agora vai embora. Aí é quando ele anuncia a Giovana eliminada. Mas voltando para a história envolvendo Isabelle, Matheus versus Alane e Beatriz, sobre o olhar do Davi, como a gente acabou de comentar. Kerline, o que você achou? Olha, eu acho que é a primeira vez que eu tô. Uma das primeiras vezes que eu tô tão do lado do Davi, Dieguinho. Assim, eu achei o olhar dele. Eu vi ali, talvez uma das únicas vezes, um olhar realmente de amizade com a Isabelle, e eu vi um olhar
estrategista que ele teve durante o jogo todo. Né? Tá muito claro que Alane e Beatriz, né, além da Beatriz ser muito hipócrita, porque ela passou esses 3 meses todos esses 3 meses do jogo com o discurso de que as pessoas estavam incomodadas com a alegria dela, em apenas uma única situação, né, que tirou ela de uma zona de conforto a qual ela estava, né, ela teve essa atitude hipócrita. Então é assim, eu posso, mas vocês não. Eu posso ser alegre, eu posso ser inconveniente, né, porque eu até tava do lado da Bia, o Dieguinho, até entendi essa alegria toda, esse entusiasmo todo, mas depois ficou muito claro que isso é uma forçação de barra, assim, absurda. Né, ficou muito claro que é uma grande encenação, um grande teatro junto às 2 atrizes ali, as irmãs da Cinderela, e eu não troco por um. Então, assim, pela primeira vez, talvez eu apertaria na mão do Davi e falaria, caramba, tá aí. Achei a atitude dele muito, muito civilizada. É uma pena que a Isabelle ainda tenha uma personalidade... eu não digo nem forte ou fraca, mas ela não consegue se impor. Ela não consegue nem sequer chegar para as 2 meninas, que parece que, né, são infantis mimadas da 5ª série, e falar, eu sou adulta e eu escolho quem eu devo ficar. Não é vocês, uma altura dessa do campeonato, que vai mandar no que eu quero fazer, gente. Então, assim, pra mim tá beirando um absurdo de tão ridículo que tá a situação, né? E o coitado do Matheus tá indignado, né, com total razão, que não precisa disso, né? Não precisa disso. É uma situação, assim, realmente infantil demais. E falso, né? E hipócrita, e vários outros adjetivos, como você já citou no início aqui da live. Enfim, eu tô bem, assim... estressada com isso, porque eu torcia muito pra Beatriz e agora eu tô com um ranço instalado. E ranços geralmente duram bastante, são eternos aí, e daqui a pouco a gente vai aprofundar e eu vou dar minha opinião sobre essa história. Mas vamos avançar para você que trabalhou o dia todo aí e quer entender melhor o resumo da treta, né? Bom, no programa de ontem nós vimos Beatriz falando que tem que sair 2 do grupo Fadas para ter o tal do top 3, que é o top da final, né? E com a formação do novo casal, ela e a Alane seriam as eliminadas, ou seja, tá sofrendo por antecipação. A Alane diz que agora o casal vai ter força aqui fora, e o Davi foi avisar as 2 que Isabelle e Matheus, abre aspas, estavam acontecendo, fecha aspas. Nesse momento a Beatriz deu uma patada no Davi e falou, Davi, a gente não quer saber. Davi perguntou para Alane e Beatriz se elas estavam estressadas ou tristes, e Alane confirmou que sim. Davi disse que é final do programa e que eles têm que viver e não é nada de estratégia de jogo, porque a Beatriz começou a cantar essa bola. Isso acabou virando uma estratégia de jogo. E o Davi, estratégia de jogo? Porque assim, gente, vamos combinar. Vamos falar o bom português aqui, para você que está acompanhando o Central Splash ao vivo? Não tem estratégia. Tem atração, vontade, desejo. De um lado e do outro. Isso é tão visível que, assim, eu acho que pra gente que acompanha reality show e consegue perceber quando alguém tá mentindo, tá forçando e tá fazendo estratégia, vendo aquela cena, era evidente que a Isabelle não tava pensando, ai meu Deus, se eu fizer casal agora, será que eu chego na final? Ela nem verbalizou isso em nenhum momento, pelo contrário, ela estava sentindo aquele flerte, como se a gente estivesse assistindo uma cena de novela, onde os casais estão se trocando olhares, risadinha de canto de boca, o toque, o contato físico. Cara, só se os 2 forem muito atores. Excelentes atores. Isso eu tô falando em relação ao Matheus e a Isabelle. Então, assim, não era estratégia, mas a Beatriz interpretou dessa forma. Aí a gente avança. Davi perguntou para a Alane e para a Beatriz por que elas estavam daquele jeito, e a Alane disse, é uma coisa maravilhosa para vocês chegarem na final e a gente se fuder. A gente conhece o programa. Não estou dizendo que foi forçado. Estou dizendo que a gente ajudou. Se a gente não tivesse ajudado, não tinha acontecido. A gente ajuda prejudicando a gente. Aí a Beatriz, eu preferia ter pulado em 10 cantores e ter levado várias punições graves do que errar desse jeito. Aí a Alane, eu teria roubado todos os copos para não estar passando por isso. E a Beatriz, seria erros menos piores. Esse para mim foi o pior que a gente cometeu. Davi ouviu isso calado.
fez uma cara fechada, entrou no quarto e expôs a situação para Isabelle e questionou. Meu Deus, a alegria de uma pessoa e a outra, que é amigo, não tá alegre com a alegria da outra pessoa? Isso é amizade verdadeira? Na madrugada, as duas alfinetaram a alegria dos aliados. E a Beatriz, lá dentro tá as mil maravilhas, né? E a Alane, o maior sorrisal. Davi líder, o pódio do Davi, lá tá todo feliz. A câmera deve estar lá bem sozinha e o Twitter, a galera, meu pódio, meu top 3 e a gente aqui. Deve estar a foto de tu e eu preto e branco, uma de cada vez, disse a Alane. A Alane ainda falou que Isabelle e Matheus estão fazendo tudo certo, porque estão se salvando, e ainda disse que não tem como se comover com a tristeza alheia, se ela está morta por dentro. A Alane confessou estar com medo de como o Brasil enxergou essa conversa dela com a Beatriz, abre aspas para ela. Porque a gente falou, pô, eles assim, Matheus e Isabelle, vão pra final e a gente não. Ah, porque é estratégia. Tô com medo disso. Aquilo pode ter sido visto de um jeito ruim e por aí vai. Olha, antes da Kerline comentar, eu vou fazer meu comentário a respeito dessa história, e a Kerline já tá fazendo as caras e bocas, eu tô bem curioso para ver o que a Kerline tem para dizer aí desse diálogo todo, né? Mas vejam, a Beatriz provou que é hipócrita, forçada, falsa, VTZera e uma série de outros adjetivos que caberiam muito bem nessa reta final. É o desespero batendo na porta. Quando as duas, que se dizem amigas do Matheus, que estão no pódio dele, se voltam contra ele, porque ele está sendo feliz com uma outra pessoa, que elas começam a assistir e falar, pronto, vão os dois juntos para a final, elas estão falando muito mais de si, pensando apenas no próprio rabo, do que olhando para a amizade que elas diziam ser verdadeiras. Quando eu falei aqui, há 2-3 semanas atrás, que a Alane era falsa e a Beatriz também, e que as duas se suportavam porque era uma troca de falsidades entre elas, eu não estava mentindo. Um exemplo de falsidade que partiu das duas é o fato de uma virar para a outra e falar mal horrores da situação em si. E quando entram no quarto de noite, depois de tomarem banho, e o Matheus e a Isabelle percebem que elas estão entrando e falam, não, pode entrar, a gente não tá fazendo nada não, a gente não vai fazer nada, fiquem tranquilas. A Alane vira e fala, fica tranquilo, Matheus, vocês podem fazer o que vocês quiserem, que isso, fiquem à vontade. Essa é a falsidade. É você falar mal pelas costas e na frente ficar de elogiozinho. Alane. Já a Beatriz me vira e solta essa seguinte frase ridícula. Eu preferia ter pulado em 10 cantores, ter levado várias punições graves, do que errar desse jeito. A Beatriz não tem vergonha na cara de falar uma coisa dessa, não? Porque nos últimos 7 dias, eu perdi a quantidade de vezes que o Tadeu chamou a atenção dela. Ao vivo, gravado, por ela ficar elogiando ele todas as vezes, ele já pediu incansáveis vezes para ela parar. As chamadas de atenção, usar lixo orgânico agora como figurino. É esse tipo de participante que merece vaga na final? Ou é aquele que não fez absolutamente nada, como é o caso da Beatriz, nem jogou, não fez porcaria nenhuma, e que tem menos coisa contra? O que pesa mais na sua balança? Hein, Kerline? Pra mim, Dieguinho, ficou muito claro o tanto que elas não se garantem, né? Elas precisaram ali forjar uma amizade com o Davi, porque agora sim, agora ficou claro que essa amizade, né, com o Davi foi forçada, foi esquematizada pelas duas, porque elas já sabiam que ele era o favorito, né? Então elas são duas encostadas, né, que foram ali levando uma amizade que a gente já viu que não é verdadeira, que não existe. São duas egoístas, interesseiras, mimadas, infantis. Então ficou muito claro que são duas pessoas sanguessugas que realmente estão interessadas em chegar na final a qualquer custo, né? E infelizmente, assim, é triste, porque eu sou muito besta, viu, com amizade, Dieguinho. Eu acredito na pessoa até que me prove no último trisco, assim, o contrário. Então elas provaram por A mais B o tanto que aquilo ali tudo é uma grande armação, né? Um grande circo, né? Não tem amizade ali, é interesse puramente de jogo, né? Então elas não se garantem. Agora estão numa conversa das duas, né, num gramado,
Elas têm medo de sair para a Isabelle e para o Matheus. Elas já tinham medo antes deles, né, antes desse flerte acontecer, antes da ficada acontecer de fato, ser consumada. E elas já sabiam que o Davi era o favorito, era o principal. Então, são duas arrogantes, né, também. Assim, eu não consigo nem limitar os adjetivos ruins que eu poderia dar para a dupla. Eu tô vendo aqui os comentários, a galera tá bem indignada aqui, Kerline, com essa história toda também. E a gente quer que você mande o seu superchat com a sua opinião, tá? Amanhã a gente tem uma formação de paredão e que provavelmente a Beatriz não vai escapar, né? Tem muita gente fazendo uma campanha nas redes sociais agora para arrancar a Beatriz de lá por conta desse problema. E eu recebi hoje mais cedo na live lá do Bora Comentar um comentário que dizia assim: agora a pessoa erra uma vez e aí o público quer arrancá-la do programa, ela que já tinha vaga certa na final e tal, porque a Beatriz até então era considerada a finalista natural do programa, né? Acontece que aconteceu alguma coisa com ela, que ela começou a uma forçação de barra e uma hiperamplificação da chatice dela nos últimos dias, que passou do limite, né? E aí o ranço das pessoas se instaurou, né? Eu arriscaria dizer que ela não vai fazer tanto sucesso como no mercado publicitário assim, se ela sair do programa com essa repercussão negativa, tá? As marcas não vão querer se associar à imagem da Beatriz se ela sair queimada da maneira como está acontecendo. Porque, veja, nada disso era necessário. Não era necessário ela ficar incomodada com a felicidade da Isabela e do Matheus, porque quando mais... Pensa comigo, Kerline, quanto mais ela verbaliza esse incômodo dela com a felicidade do Matheus e da Isabelle, mais ela joga contra si. Se ela tivesse ficado caladinha, sem falar nada, eu acho que as pessoas nem teriam percebido, nem estariam incomodadas. Então, assim, ela acabou puxando uma rejeição desnecessária para cima de si por conta de toda essa escolha que ela fez, né, de se voltar contra dois aliados, né, duas pessoas que ela dizia gostar muito e que chamava de amiga. Chama a Isabelle de amiga e chama o Matheus de amigo, né? Se você é amigo de verdade, você não se incomoda com as outras pessoas. Mas aí, eu respondi o seguidor lá no Bora falando o seguinte: o problema da Beatriz não é que ela errou só agora. Ela tem errado há vários dias. Ela errou, gente, quando ela pulou na Sabrina Sato. Ela errou quando ela começou a tratar a experiência dela no BBB como uma experiência individual. Como se não existissem outras pessoas ali naquela casa. E existem outras pessoas ali. Ela está convivendo com outras pessoas. Quando ela sobe em cima do palco e o cantor pede para ela sair e os outros amigos já tinham pedido para ela não ficar lá porque era fora das regras, ela também erra. Gente, a Beatriz errou inúmeras vezes. Tadeu alertou ela falando que ela não podia ficar usando casca de laranja. 2 dias depois ela tava com casca de banana. Se o Tadeu não tivesse falado nada, amanhã ela estaria com a melancia na cabeça. Ela ia entrar no programa com a melancia na cabeça. Entende? Então o problema da Beatriz é não entender o limite das coisas. Ela não entende o limite das coisas para absolutamente nada no programa. Isso precisa ficar claro. Ai, Diego, é hate? Não, não é hate. É crítica com base nas atitudes que ela tá tendo. Ela não precisava de nada disso que ela tá fazendo para ela chegar na final. É uma menina alegre, divertida, carismática, criativa, brincalhona, mas que tá deixando todas essas qualidades positivas em segundo plano. Porque ela tá pegando todas as coisas que tem contra e tá colocando como prioridade, né, Kerline? Não, com certeza. Com certeza. Altamente desnecessário, né, Dieguinho? Já tá chegando a final. É um desespero, assim, que... Tudo bem. Ah, mas ela já sabe que ela não vai ganhar? Ela não já sabe que o Davi é o favorito? Se ela sabe disso, ela tinha que correr atrás de, pelo menos, se sustentar num personagem bacana, né? Porque, pelo que eu vi, a máscara caiu ali, né? Ela não aguentou sustentar o personagem de menina alegre. Ai, que ninguém... Aquele discurso dela de que ninguém suporta a minha alegria. Eu tenho uma alegria enorme dentro de mim. E que lá, e que lá, que na verdade não é bem por aí, né? Ela tem a alegria dela egoística, né? É só dela, só ela que pode ser alegre e feliz, né? Os outros não podem. Deixa a Isabela e o Matheus se beijar, menina. Vá, deixa fazer casal. Eu também acho. Tem que... Beatriz, viu? Mas o horário não permite dizer.
Estão muito incomodadas, estão muito incomodadas. Olha, Bia é extremamente criativa e alegre, disse a Nazaré Martins aqui. Já o Rinaldo discorda, falando Beatriz é insuportável, né? A Estela Carvalho falou, nem a Alane aguenta mais a Bia. Bia não aceita ser contrariada. Na verdade, a Bia não escuta, né? Esse é o problema, a Bia não escuta. Você dá um conselho pra ela, ela entra nesse ouvido e sai nesse outro. Entendeu? Ela não tem capacidade ali pra escutar. Né? Capacidade ela tem, ela não quer. Ela não quer escutar, ela quer seguir somente aquilo que tá na cabeça dela, tá? É basicamente isso. Aí, gente, não para por aí, tá? Hoje pela manhã foi quando a gente teve o episódio mais nojento, que é justamente esse, tá? Com a Beatriz, verbaliza diretamente para o Matheus e para a Isabelle o que aconteceu. E aí prepara o seu estômago, porque agora a coisa vai baixar o nível num grau que você vai ficar assim, com o olho revirando. A Beatriz tentou explicar para Isabelle, Davi e Matheus o que aconteceu com ela e a Alane após as duas apoiarem a formação de casal na festa, mas agirem de outra forma na tarde de ontem. Abre aspas, nós pensamos, como a gente é burra, brigamos por causa disso e ainda ajudamos um casal a se formar e ir para a final, tirando o nosso lugar, porque pensamos que se eu e a Alane vamos com vocês para o paredão, o Brasil vai querer ver vocês se beijar. Beatriz acha que toda essa situação da qual ela e a Alane incentivaram pode prejudicá-la. E que o Brasil deve estar odiando ela e que está com muito medo agora de ir pro paredão. Lembrando que ela não tá, quem tá é a Alane, tá? Matheus falou que as duas criaram uma situação que não tem nenhum sentido e que não vai nem olhar mais para Isabelle, porque está apavorado com Bia e Alane. Ele disse que elas entraram numa neura surreal. Davi disse que vê todo mundo ali como crianças, mas sendo os mais novos. Abre aspas para o Davi. Eu vejo vocês como crianças. Tenho que colocar um por um na frente do outro para ter uma conversa. Fecha aspas. E o Davi tá certo. Quantas vezes a gente já falou isso aqui nessa temporada? O Davi tá certo. Porque o Davi parece ter 30, 35 anos, 40 anos. É o grau de maturidade que ele tem ao ter que lidar com uma pessoa como a Beatriz. E Dieguinho, é hate? Não é hate, meus amores. É crítica. A Beatriz, se ouvisse os conselhos que o Davi já deu para ela durante essa temporada, os conselhos que a Alane dava para ela no começo da amizade dela. A Alane até parou de dar conselho, por isso que eu falo que é uma amizade de falsidade, né? Que uma ajuda a outra a se afundar. Porque no começo a Alane dava uns conselhos. Se ele tivesse ouvido os conselhos que ela recebeu, sobretudo os do Davi, ela não estaria fora da final. Ela não iria para fora do programa se caísse no paredão. Eu acho que dependendo do cenário do próximo paredão, Beatriz tem chances de sair e a culpa, Kerline, é única e exclusivamente das atitudes dela, né? É verdade. Eu concordo plenamente. Mas assim, agora me deu um start aqui, Dieguinho, de olhar de um outro ponto de vista, né? Do ponto de vista do entretenimento. Eu tô achando o máximo isso, porque se fosse a gente, né, enfim, pensar em uma outra narrativa, supondo Matheus e Isabelle ficou. Aí as duas bonitas, né, as irmãs da Cinderela, como diz Vitor, que eu amei, as duas irmãs da Cinderela coube perfeito pro cenário, felizes, ai, nossa, que legal os dois lá, e por trás tacando pau, eu acho que talvez seria bem pior do que elas demonstrarem que estão pé da vida, que já é muito ridículo, né? Já é algo muito infantil, e falarem isso na cara deles, né? A ponto de cobrar pro Matheus alguma coisa. Gente, cobrar beira um absurdo. Então, assim, é um entretenimento pra gente. É um entretenimento pra gente. Então, assim, elas Mas você não ficou indignada, Kerline? Não, mas é uma... Com a história do Matheus virar e falar que não vai nem mais olhar na cara da Isabelle? Eu fiquei revoltado, sabe por quê? Porque eu tava acreditando nesse casal. Eu estava feliz, Kerline. Tu já tá chutando, eu não acredito. Eu não acredito no amor e pela primeira vez eu estava acreditando, cara. Porque eu acompanhei Kerline de perto o momento em que ela sai da cama e ela fala, vem pra minha cama. Aí ele sai da cama, daí vai pra outra cama. Eu fiquei assistindo, ai, que bonitinho. Eu fiquei assim, pra vir agora uma moça como uma querida dessa, uma bonitinha dessa berratriz aí.
entendeu? Essa queridinha, vir e acabar com todo o meu casal. Eu estava virando uma caprichete, Kerline. Nunca pensei em dizer isso. Eu estava shippando esse casal. Eu acho que mais do que o casal em si, eu tava e estou adorando a postura do Davi. Assim, pra mim, tá sendo algo sensacional. Ele foi, assim, corretíssimo do início ao fim, né? Eu até pensei que tinha alguma maldade ali dele para com a Isabelle e tudo, mas depois disso, dele incentivando, enfim, tendo conversas tão maduras que parece que ele tá num casamento há 50 anos, sabe? Teve uma conversa tão madura, tão digna, sabe? De homem, de verdade, de homem mesmo, de chegar, ô amiguinha, vem aqui. Tá percebendo aqui o que é que tá acontecendo? Isso aqui não é amizade, não. São duas falsas. Só faltou ele falar, são duas falsas. Então, eu achei ele muito digno. Ele foi íntegro. Assim, tirei o meu chapéu pro Davi, eu vou ter que tirar meu chapéu pra ele, mais do que pro casal. Sabe por quê? Porque eu já tive ali naquele lugar e bate uma carência que é confundida com as coisas, que aí a gente acha que não sei o quê, mas às vezes é só uma carência, entendeu? O nome às vezes é fogo de palha, Dieguinho, fogo no furico. Também acho. Os dois ali. Também acho, Kerline. Também, por isso que eu falei que eu não vejo como estratégia, o que a Beatriz tá vendo como estratégia. Porque é fogo, é desejo, é vontade, entendeu? É atração, é carência. É você ficar muito tempo privado fisicamente de funções que o seu corpo foi projetado pra ter, né? Que é a fornicação, pô. E a Beatriz não sabe. E a Beatriz não sabe. A Beatriz não sabe o que é isso. E ela é virgem. Exatamente, ela bate no peito pra falar isso, né? Ela vai querer empatar ela fala... o negócio dos outros. Você sabe também empatar o quê? Exato. Ó, aqui nos comentários, a Gabi disse o seguinte: e também essa amizade entre as duas, Bia e Alane, também é por interesse, pois se fossem realmente sinceras uma com a outra, a conversa ia ser completamente diferente. Elas têm inveja uma da outra, é verdade. Tem sim. É uma competição entre elas, mas elas não deixam isso claro, né? Teve um comentário aqui, muito fofo, que dizia o seguinte, a Socorro Vieira: eu acompanhei os olhares do Matheus pra Isabelle e ele gosta dela sim. Gosta, e eu não duvido nada os dois ficarem quando terminar o programa. No hotel, fora do hotel, sei lá. Eu acho que eles ainda vão ter um trelelezinho aí. Porque, vamos combinar, a Alegrete não vai voltar com Denisiane, né? Denisiane já tocou a vida dela, entendeu? Ninguém mais sabe quem é Denisiane e tal. Por aí vai. Bom, a gente quer saber o que você acha do casal. Se você shippa o casal... se você shippa o casal, bota coração roxo. Se você não shippa o casal, bota coração verde. Shippa o casal, coração roxo. Não shippa o casal, coração verde. Olha que fofinho os corações aí subindo. Shippa o casal, coração roxo. Não shippa, coração verde. Com certeza vai ter mais coração roxo, né? Por favor, galera.